O tema que eu vou falar para vocês hoje é um tema importante. Vou tentar, durante a aula, colocar para vocês a importância do médico generalista estar atento a essa doença. Isso aqui é uma estimativa de uma instituição canadense de quantos brasileiros são acometidos por doença cardiovascular por ano. Isso aqui foi uma estimativa publicada pelo ano de 2018. Isso aqui são doenças arteriais. Esse 0,5 milhões aqui é infarto do miocárdio, e a trombose venosa está aqui, ó, 1,5 milhões de brasileiros por ano, uma população de 200 milhões mais ou menos, né? É bastante relevante. E 200 a 300 milhões associados ao câncer. Esses aqui são os pacientes com fibrilação atrial. E já mais de 100 anos atrás, Virchow descreveu para a gente a tríade, que é a gênese da trombose. A estase venosa, o dano da parede vascular e a hipercoagulabilidade. Dois desses três componentes favorecem a trombose. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica mostrando a diminuição de fluxo no vaso e já a adesão de fibrina formando o coágulo. A doença começa nas veias do sistema venoso profundo. Em geral, no recesso valvular, inicia a formação do coágulo, esse coágulo progride, e aí a gente tem a formação da oclusão do vaso. Esses eventos demoram, em média, 24 a 36 horas. A oclusão pode ser numa veia da perna, ou pode ser numa veia mais alta, que no caso a veia ilíaca na confluência da cava. E, se o coágulo se desprende, um pedaço do trombo se desprende, ele leva à embolia. A trombose, hoje a gente conhece como tromboembolismo venoso, abrange tanto a trombose venosa profunda quanto a embolia pulmonar. São doenças iguais, com manifestações clínicas diferentes. Uma na perna, mais comumente nos membros inferiores, né? E a outra no pulmão. Por que a importância disso? Porque é uma doença de alta mortalidade. Na primeira hora, 11% dos pacientes acometidos morrem. E no total, 30% dos pacientes morrem, mesmo quando não fazem o diagnóstico, né? A letalidade, então, de 30% é uma morte prevenível, e daqui que está a importância da gente conhecer essa doença. E 50% desses óbitos acontecem em pacientes com prognóstico favorável, ou seja, não é em doente terminal. Às vezes um paciente com uma doença aguda, com prognóstico bom, tem o evento e acaba falecendo por uma doença que pode ser prevenida. Esse estudo é um estudo muito legal, ele foi publicado em 2008 na Lancet. É um estudo que analisou por 68 mil pacientes pesquisados se a prevenção, a profilaxia no mundo estava sendo feita de uma forma adequada. Essa linha aqui do meio é 50%. Aqui destacado está o Brasil, a gente bate um pouquinho acima de 50%. Acima de 80% só a Alemanha. E pasmem vocês, se a gente fizer esse mesmo estudo hoje, não deve ter mudado muito. Falta, principalmente em países em desenvolvimento, uma educação médica continuada, não só do médico, mas de todo mundo que atua com a saúde, para ficar atento a esses sinais e sintomas dessa doença e da prevenção. E a gente pode fazer isso de uma maneira fácil, estratificando o risco. Por que estratificar o risco? A gente vai analisar o risco individual de cada paciente. A gente vai poder atuar em pacientes de alto risco e a gente vai poder, nesses pacientes de alto risco, promover um risco-benefício, uma equação risco-benefício melhor. A gente vai saber que não deve atuar em pacientes de risco baixo, porque aqui o benefício pode ser duvidoso em relação ao risco. E a gente vai ter essa relação de custo-benefício. E como fazer essa estratificação? Na internet, hoje, vocês são jovens, vocês têm acesso a isso no telefone celular, existem scores que a gente pode baixar, deixar o aplicativo pronto, até mesmo abrir na internet direto, e isso aqui você analisa individualmente o paciente, e com esses scores aqui, PADOA, Improve, esses dois primeiros mais orientados a pacientes clínicos, e o Caprini, que é um score mais orientado a paciente cirúrgico, a gente consegue avaliar o risco individual do cada doente, e baseado nesse risco, adequar a profilaxia. Não está indo. Esse é o professor Caprini. O professor Caprini tem uma frase clássica: ele nunca matou um amigo, mas também nunca tratou um estranho. O professor Caprini tem o score dele,
é mais destinado a paciente cirúrgico. São perguntas clínicas, as respostas são fáceis. E aí, baseado em cada pontinho desse aqui, você vai dar um score. E aí, baseado nesse score, você vai ver se a profilaxia indicada, então, vai ser só durante a hospitalização, se vai ser prolongada até 30 dias no pós-operatório. Como é que a gente faz essa profilaxia? A gente pode fazer ela de forma mecânica, e aí a deambulação precoce, meia elástica e a compressão pneumática intermitente é a tríade que norteia essa profilaxia mecânica, ou medicamentosa à base de drogas que a gente usa para prevenir a trombose. Esse estudo foi publicado pelo professor Cassidy em 2014. Isso aqui é os pacientes de Boston, lá de Harvard. Aqui foi quando ele iniciou a deambulação precoce. E no segundo quadrado foi quando ele iniciou o risco relativo de cada paciente, né? Vocês veem como só a deambulação precoce já fez com que a curva de incidência de embolia e trombose caísse. E quando você analisa o risco individualmente, cai ainda mais. Daí a importância de você fazer essa estratificação individualizada. Esse aqui foi o primeiro estudo publicado em relação à meia elástica. Olha a data dele, 52, bem antigo esse estudo. E ele já, nessa época, provou para a gente que o uso da meia de compressão graduada minimizava a chance de morte por embolia pulmonar em relação ao paciente do grupo controle. Se a gente for fazer uma revisão na Cochrane hoje, que é o que norteia os guidelines aí, a gente já tem estudos aí de alta qualidade comprovando a redução da incidência de TEV em paciente que usa meia no pós-operatório. Esse aqui é um outro dispositivo mecânico, não sei se todos conhecem, mas é um dispositivo de compressão pneumática. É uma bomba de compressão, ela vai inflando umas bolsas, e essas bolsas vão comprimindo a perna de baixo para cima, fazendo com que o sangue, então, flua. Também, revisão da Cochrane, mostrando estudos aí de moderada qualidade que sugerem a redução do TEV. E, finalizando aí os anticoagulantes. Os anticoagulantes, a varfarina é o anticoagulante oral mais antigo, a heparina não fracionada de baixo peso molecular, e recentemente, dos anos 2000 para cá, a ascensão dos DOACs aí, principalmente na última década. Não vou querer mostrar para vocês a cascata de coagulação toda, isso aqui é só um resumo, mas é só para a gente entender onde cada uma age. A heparina não fracionada, então, agindo no fator 10 ativado e no fator 2. A heparina de baixo peso molecular agindo no fator 10. Isso aqui é uma heparina de baixo peso molecular também sintética, também agindo no fator 10 ativado. A varfarina agindo nos fatores 2, 7, 9 e 10 é uma ação mais ampla em relação à anticoagulação. E, recentemente, a dabigatran, que é inibidor de trombina, age no fator 2 ativado. E os anticoagulantes diretos, que agem tal qual a heparina de baixo peso no fator 10 ativado. Quanto mais específico a ação dessas drogas, quanto mais distal na cascata, menor o risco de sangramento. Quanto mais no começo da cascata, maior o risco de sangramento. Existem grupos principais de pacientes que a gente vai ficar atento à profilaxia. Quais são esses grupos? Cirurgias ortopédicas de grande porte, pacientes com internações clínicas prolongadas. Recentemente, aí vivemos o COVID e observamos uma grande associação de COVID e trombose. Cirurgias não ortopédicas, também de grande monta, e pacientes associados com doenças com trombose associada ao câncer. Esse primeiro coluna aqui fala da associação da doença com artroplastia total de joelho e artroplastia total de quadril. Olha a incidência da trombose, 18 a 36%. O tromboembolismo fatal, até 2% nesses grupos. Daí a importância aí de um paciente rígido, um pouco mais idoso, vai fazer uma artroplastia. Se você não faz a profilaxia adequada, de cada 100 pacientes, 40% pode ter uma trombose, 40 pacientes vão ter trombose. Não sei se vocês estão acostumados a ver gráficos desse tipo, mas isso aqui foi o estudo dos anticoagulantes novos, desses anticoagulantes diretos, comparando sempre com a enoxaparina, que era o nosso padrão ouro, e aqui é a rivaroxabana, e aqui, na última coluna aqui, é a apixabana,
que são os dois que a gente mais usa na prática clínica hoje. Quando você tem essa linha e você tem todos esses dados aqui para cada linha, sem tocar a linha, significa superioridade. Então, eles preveniram mais trombose do que a enoxaparina. A apixabana, uma tendência também muito forte. E aqui, quando a gente vai analisar o sangramento, a gente vê que todas elas tocaram a linha, então não foi um evento de superioridade, mas também foi de não... Ele caracterizou para a gente não inferioridade. Então, quer dizer, eles previnem tanto quanto ou mais e sangram tanto quanto, então são seguros para uso. Em cirurgia ortopédica, então, os anticoagulantes orais diretos, eles já são a nossa primeira opção para prevenção de trombose. O paciente ele não precisa ficar tomando injeção em casa depois da alta para prevenção da trombose. Analisando os pacientes clínicos, esses foram os primeiros estudos, e isso aqui foi profilaxia parenteral, então aqui a gente comparou enoxaparina, fondaparinux, todos com placebo, e é nítida a redução dos eventos trombóticos. Quando houve o lançamento dos anticoagulantes diretos, mais uma vez aí comparando com placebo, e a gente nota então também uma grande prevenção com o uso dessas medicações. Esse foi um estudo publicado em 2018, o Mariner ele avaliou 12 mil pacientes, e pacientes clínicos internados com doença grave depois da alta foram randomizados para receber rivaroxabana 10 mg ou placebo. Ele foi positivo para redução de trombose sintomática, mas ele não foi positivo quando analisamos os cumulativos dessa trombose com mortalidade. Esse estudo foi publicado logo na sequência. Eles pegaram aqueles pacientes do Mariner e excluíram os pacientes com alto risco de sangramento. A população, então, foi mais ou menos 20% daqueles 12 mil pacientes prévios. E nesse estudo, quando analisou essa subpopulação, excluindo esses pacientes com alto risco de sangramento, aí ele se tornou totalmente positivo. Baseado nesse estudo, o FDA aprovou o uso de Xarelto para profilaxia de trombose em paciente clínico pós-alta hospitalar. Baseado nesse estudo, a gente propôs, nosso grupo, eu estou aqui, faço parte desse grupo, o mesmo modelo em pacientes internados por Covid. A gente teve a honra de publicar esse estudo recentemente no Lancet, e esse estudo foi o seguinte: a gente pegou todo mundo que foi hospitalizado por Covid e recebeu profilaxia durante a internação. Esses pacientes não tinham trombose na internação, eles internaram por Covid, por sintomas de Covid, mas não desenvolveram trombose na internação. E aí, na alta desse paciente, a gente analisou se ele não tivesse nenhum risco alto para sangramento, a gente randomizava esse paciente e a gente calculou para randomização um daqueles scores que eu mostrei para vocês, que é o score de Improve, que analisa o risco relativo em paciente com clínico, né? Se esse score fosse 2 a 3 e o paciente tivesse um dedímero maior que 500, ou se esse score fosse maior ou igual a 4, o paciente era randomizado para o estudo. Um braço recebeu Xarelto, 10 mg, e o outro braço recebeu placebo. E no D35 a gente fez tomografia e fez ultrassom de todo mundo. E a gente observou que houve uma redução de 67% dos eventos trombóticos e não houve aumento significativo de sangramento. Então, esse estudo foi altamente positivo. Naquela primeira fase do Covid, onde muitos pacientes graves morriam, se esses pacientes sobreviviam à internação e não desenvolviam trombose na internação, então, para esse paciente Covid grave, já está bem posto na literatura que a indicação da rivaroxabana 10 mg é efetiva na prevenção da trombose. Cirurgia não ortopédica. Esse aqui, mais uma vez, é o score de Caprini. Aqui entram cirurgias plásticas de grande tempo de duração, cirurgia pélvica oncológica, cirurgia aparelho digestivo, ginecológica, e a gente vê uma alta incidência de mortes desses pacientes por ano, 400 mil, mais ou menos 1/3 em período pós-operatório. Nesses casos de cirurgia de grande porte, a manutenção, então, da anticoagulação 7 a 10 dias no pós-operatório e até por 4 semanas, se essa doença de base do paciente que levou ele à cirurgia for relacionada ao câncer. Para esse grupo de pacientes, ainda não tem estudos em relação aos anticoagulantes diretos. O que a gente faz é a profilaxia com heparina de baixo peso molecular. Vou dar um hot topic aqui para vocês. A gente está
na fase de pré-publicação, ele já foi aceito numa revista internacional, esse outro estudo nosso. A gente comparou rivaroxabana e anoxabana em pacientes ginecológicos submetidos à cirurgia para câncer pélvico. E, de antemão, já posso adiantar que o estudo foi positivo. Então, em breve, o nosso grupo vai conseguir publicar mais um trial aí, mostrando que é seguro o uso da rivaroxabana em paciente submetido à cirurgia de câncer ginecológico. Quando a gente vai analisar os pacientes com câncer ou doença associada ao câncer, esse é o score da prática médica, tal qual aqueles outros que eu mostrei para vocês. Esse score avalia os pacientes, quantifica, pontua o risco de trombose em pacientes que têm câncer. Mais um estudo do nosso grupo, a gente analisou, baseado nos recentes estudos aí, quais são os guidelines atuais em relação a isso. Mostrar para vocês dois estudos, um da rivaroxabana, esse estudo chama Cassini, também comparando rivaroxabana com placebo na prevenção de trombose, e apesar de ter uma superioridade com redução de risco relativo de 60% para a prevenção de trombose e ter um risco baixo de sangramento, os pacientes desse estudo são pacientes muito graves. Então, não teve uma interferência direta na taxa de mortalidade, porque muitos pacientes acabaram falecendo durante o estudo, Então, não serviu para embasar a guideline. Esse foi um outro estudo feito com a apixabana, do mesmo modo, a apixabana versus placebo. Também uma redução importante dos eventos trombóticos. E esse às custas de um aumento de sangramento não significativo, mas da mesma forma que o outro, como não houve queda da mortalidade, esse estudo ele não foi suficiente para colocar isso em guideline. O único guideline que a gente tem hoje para profilaxia de paciente com câncer é dessa sociedade, e ele fala que apixaban, rivaroxaban ou heparina de baixo peso pode ser utilizada, e aí vai ser uma análise caso a caso, baseado no custo-benefício individual e no risco individual de cada paciente. Como mensagens para casa, a trombose venosa profunda é uma doença bem frequente, e ela, como vocês viram lá no começo, ela pode levar a uma mortalidade e morbidade altíssima. Ela não está restrita a pacientes hospitalizados. A gente individualizar o paciente pela estratificação de risco cirúrgico, se for o Caprini, ou aqueles outros scores como Improve, como para paciente clínico, é muito fácil de fazer, e hoje está disponível na nossa mão pelo nosso ou tablet ou telefone celular. Você vai avaliar o risco de sangramento desse doente, e se o paciente não tiver uma contraindicação à hemorragia, não tem motivo mais para a gente não fazer a profilaxia adequada desse paciente. Em geral, para a cirurgia geral, a gente ainda usa heparina de baixo peso. Os estudos mostram que os anticoagulantes diretos já são uma realidade para a ortopedia. E eu acho que mais 1 ou 2 anos, os guidelines para cirurgia oncológica e cirurgia geral já vão mudar também para anticoagulante direto. Quando a senhora chega no seu consultório e diz que tem uma trombose, daqui a pouco, aqui está sua pílulazinha, tenha uma boa vida, a senhora não vai ter trombose. Era essa a minha mensagem. Muito obrigado mais uma vez. Dr. Nelan, estou à disposição para dúvidas.